Uma quinta-feira muito difícil para os fãs desse grande apresentador, gente, que morreu. Foi uma tragédia, tá bom? Exatamente o que aconteceu. Ele morreu a tiros. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes a partir de agora. Também vou trazer para vocês nesse vídeo notícias muito importantes sobre o apresentador Rodrigo Faro, né? Que depois da Rede Record tá aí tentando a sua sorte na Rede Globo de televisão. Só, gente, que o Rodrigo Faro teve que se ver com a justiça brasileira, tá bom? E ele foi condenado, tá? Condenado a quê, Ronaldo? Eu vou trazer para vocês todos os detalhes a partir de agora. Também vou trazer para vocês uma situação muito triste envolvendo o apresentador Fausto Silva. O Faustão, que tem passado por tantos problemas de saúde, passou por alguns transplantes, internações prolongadas, enfim, gente. Nos últimos tempos ele tem estado em casa se recuperando, teve o casamento da filha há pouco tempo atrás. Não temos muitas notícias sobre o Faustão, mas a notícia que chega nesse exato momento é muito triste, tá? E tem a ver com a época que ele trabalhava na Rede Globo de televisão. Gente, vocês vão ficar chocados, tá? Porque até então a situação que eu vou contar para vocês, eu achava que era uma brincadeira, né? Que não era levada a sério. Mas a Globo, juntamente com o Faustão, eles passaram por uma situação que realmente eles não acreditavam que poderia acontecer. E eu vou trazer para vocês e o final da história. O que aconteceu com o Faustão dessa vez, que deixou toda a família muito triste. São 3 notícias aqui no vídeo, mas antes eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde, dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 574 mil inscritos, mais de 192 milhões de visualizações. Bem, gente, vamos começar primeiro com o Faustão e a Rede Globo de televisão. Pois é, eles foram condenados, tá, a pagar 220 mil reais a ex-produtor do Domingão do Faustão. Além da indenização por danos morais, a sentença obriga a emissora a pagar horas extras e outros direitos trabalhistas. A Justiça do Rio de Janeiro condenou a Globo a pagar 220 mil reais ao ex-produtor Renato, que afirmou ter sofrido situações constrangedoras durante o programa Domingão do Faustão. Entre os episódios citados no processo, ele relatou ter sido forçado a usar uma bexiga na região genital, que foi estourada por um artista com uma bicicleta. Para Renato, isso configurou um constrangimento inaceitável. Bem, no processo, a Globo argumentou que o produtor nunca apresentou reclamações contra Fausto Silva e manteve laços de amizade com o apresentador, frequentando sua casa e valorizando o ambiente descontraído do programa. Segundo a emissora, Renato teria pedido demissão para trabalhar posteriormente com o Faustão na Band, sendo considerado uma pessoa de confiança e estima pelo apresentador. A emissora negou a existência de assédio moral e afirmou que o produtor participava espontaneamente das brincadeiras e que a empresa não explorou comercialmente a sua imagem. Ainda de acordo com a Globo, Renato moveu o processo com má fé para obter vantagens indevidas. Gente, eu acompanhava o Faustão na época do Renato e ele era humilhado sim, tá? Mas ele não aparentava descontento, nada disso, né? Essa decisão de processar a emissora, de certa forma o Faustão também deve ter vindo depois, né, de ter ficado desempregado. Agora vamos falar sobre o Rodrigo Faro, né, gente? Outro que está aí envolvido com a justiça e foi condenado, tá, por publicidade enganosa. A coluna de Fábio Oliveira descobriu com exclusividade que o apresentador acabou levando a pior em um processo judicial iniciado em janeiro deste ano. Bem, a coluna Fábio Oliveira, no Metrópolis, descobriu que Rodrigo Faro acabou levando a pior em um processo judicial iniciado em janeiro desse ano. O apresentador foi acionado por ser garoto propaganda de Trier Soluções Financeiras e acabou condenado após graves acusações. Bem, Márcia Regina da Silva Pauli acionou o famoso e a Trier Soluções Financeiras. A autora diz que procurou a empresa que prometia o recálculo de contratos financeiros vincular com redução de juros abusivos. Segundo ela, apesar de ter contratado serviços, acabou surpreendida ao ter o seu carro apreendido pelo não pagamento do financiamento original.
Márcia pagou a Trier, que conforme contrato deveria gerir os valores e repassar para a financiadora. Além de processar a empresa, a consumidora acionou Rodrigo Faro, uma vez que o apresentador é garoto propaganda da marca. Ela afirmou que o famoso emprestou sua credibilidade à contratada, com um verdadeiro poder de influência e persuasão. Bem, no dia 11 de dezembro, Rodrigo Faro e a Trier foram condenados solidariamente a devolver cerca de R$4 mil referentes aos serviços pagos pela autora, além de indenizá-la em R$15 mil por danos morais. A juíza observou com severidade que Faro apresentou os serviços de forma manifestadamente enganosa e censurável, considerando a legítima confiança depositada pela autora em sua palavra. A decisão é clara ao afirmar que Rodrigo realizou publicidade enganosa, com participação ativa na divulgação da empresa e no prejuízo de Maria e inúmeros outros consumidores. Gente, imagina se isso vira moda, hein? Vai ter muito famoso aí, né, que empresta sua imagem para empresas e empresas também sendo processadas, né? Porque o que tem de empresas aí que dão calote no povo, né, gente? Não é brincadeira. Agora vamos à última notícia desse vídeo e a mais triste, tá bom, gente? Infelizmente, morreu o apresentador e DJ. Ele morreu, gente, após ataques a tiro. O DJ e apresentador sul-africano morreu após ser baleado em Johannesburgo. A polícia investiga ataque ocorrido durante essa tarde. Na tarde de hoje, a violência tirou a vida de Warwick Stock, conhecido artisticamente como DJ Warras, após um ataque a tiros em Johannesburgo, na África do Sul. Ao longo de décadas de atuação, ele construiu uma carreira consistente como DJ e apresentador e, consequentemente, tornou-se uma das personalidades mais influentes da mídia sul-africana. Ao mesmo tempo, Warwick marcou presença constante em rádios, clubes, programas de televisão e podcasts. Além disso, ele comandava um reality show exibido pelo canal Masanzi Magic, o que reforçou ainda mais a sua projeção nacional. De acordo com informações divulgadas por veículos internacionais, Warwick deixou um edifício onde passou várias horas supervisionando a instalação de sistemas de segurança. Em seguida, ao sair do local, que estava ocupado por pessoas desconhecidas, 3 suspeitos o abordaram. Segundo a polícia, em declaração à BBC, um dos homens efetuou os disparos e logo depois o grupo fugiu a pé. Mesmo após os tiros, Warwick tentou escapar. No entanto, ele correu alguns metros, caiu do outro lado da rua e não resistiu aos ferimentos. Além disso, as autoridades confirmaram que ele portava uma arma no momento do ataque, porém, não chegou a utilizá-la. Como ninguém levou objetos pessoais da vítima, a polícia passou a descartar a hipótese de assalto. Até o momento, os investigadores ainda não identificaram as motivações deste crime, né? Grande sucesso aí na África do Sul, né, gente? Apresentador, DJ, enfim, um artista completo que nos deixa. Essas foram as 3 notícias do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!